Fala galera, então agora a gente volta para o nosso segundo bloco como combinado, ok? Então, no final do primeiro bloco a gente estava falando sobre tipos de discurso. E aí nós falamos sobre o discurso direto. E a gente frisou que é um discurso direto exatamente porque não tem interferência do narrador, então a fala é direta do personagem. Aí nós temos algumas características primordiais. Nós temos o verbo de locução, que é aquele verbo que prepara para a fala, perguntou, disse, indagou, respondeu e por aí vai. Nós temos sinais característicos de pontuação, que são os dois pontos e o travessão. Não obrigatoriamente tendo de aparecer os dois, pode ser um ou outro, normalmente é mais o travessão. E a fala ela é normalmente presentificada. Quando a gente coloca aqui, ontem choveu muito na região. Em que momento do texto a Atadolfa disse isso? No momento em que você leu. Então, por isso é uma fala presentificada. Afinal de contas, é a fala do personagem. Você está acompanhando aquela história. Até aí, tudo bem, né? Agora, além dos dois pontos e do travessão, também pode ser que apareça as aspas, né? Apareçam as aspas. Então, o sinal das aspas, ele marca isso também, o discurso direto, para mostrar que não é o narrador que está falando aquilo, e sim o personagem. Agora, a gente falou muito sobre o verbo de locução, e pode ser que surja uma pegadinha na prova, atrelada a quê? Atrelada a uma imagem. Então, você tem, de repente, uma charge, e aí no meio da charge, o camarada coloca uma imagem com um personagem ali. E aí aquele personagem fala. Aí ele bota o travessão, por exemplo, vamos supor que aqui, ao invés de ter a Atadolfa disse 2 pontos, ontem choveu muito na região, vamos supor que isso daqui fosse uma charge, com a imagem da Atadolfa. E aí é óbvio, você precisa saber que é a Atadolfa. E aí, de repente, vem uma fala, ontem choveu muito na região sul. Aí você, opa, discurso direto? Aí você vai pensar, não está aparecendo o verbo de locução, mas o conteúdo da charge te permite saber que aquela personagem, sei lá, tem uma faixazinha na cabeça dela, a Atadolfa, foi a personagem que disse ontem choveu muito na região sul. Então é óbvio que é um discurso que direto. Ah, mas não apareceu o verbo de locução. Caramba, não precisa. O contexto te permite saber que quem está falando isso é a personagem que está ali no desenho. Tranquilo? Ok? Então, busquei trabalhar todas as possibilidades. Agora a gente vai cair para dentro do discurso indireto. Agora, no discurso indireto, funciona como se fosse uma fofoquinha, meu companheiro, minha companheira. Então, o narrador ele já sabe o que foi dito e ele vai tentar nos transmitir. Então, aqui vai ter interferência do narrador. Então, o narrador reconta a fala da personagem com suas próprias palavras. É a fofoquinha. Então, agora não é mais o personagem que está falando. Quem está falando aqui agora é o narrador. Então, vamos botar aqui no discurso indireto. Quem fala é o narrador. Exemplo aqui, ó. A Atadolfa disse que no dia anterior chovera muito na região sul. E a gente vai perceber o que ainda tem. É óbvio que aqui a gente já sabe que quem está falando é o narrador, mas a gente ainda vai manter o verbo de elocução. Então, ainda vai ter o verbo de elocução, que é aquele verbo que prepara para a fala. Perguntou, disse, indagou, respondeu e por aí vai. Só que a gente vai perder os sinais característicos de pontuação, os 2 pontos, o travessão, a possível aspas. A gente perde tudo isso, não tem sinal característico de pontuação. E aí a gente perde para que apareça um que a gente chama gramaticalmente de conjunção integrante. Que você aprendeu comigo provavelmente nas aulas de gramática. É aquele que a gente consegue pegar ele e toda a oração ao qual ele faz parte e substituir pela palavra isso. É ou não é possível dizer Atadolfa disse isso? Então a gente mata que é um que conjunção integrante. Pronto. Pode ser que a banca trabalhe em cima disso? Óbvio. Pode ser que a banca brinque com tipos de discurso e com classes gramaticais na mesma pegada, no mesmo texto. Então, você tem que saber tudo, tranquilo? Então, vamos lá. Só para frisar. Continuo tendo o verbo de locução, só que agora a fala é do narrador.
perco os sinais característicos de pontuação para aparecer uma conjunção integrante. E a fala, ela muda. Ela não é mais uma fala presentificada, ela passa a ser uma fala pretérita, uma fala passada. Ó. A Tadolfa disse que no dia anterior chovera muito na região sul. Ela já disse isso, pronto, acabou. Tá entendendo? Então não é na hora, ali, ó, que você está lendo. Agora, deixa eu trabalhar isso aqui com vocês, ó, para vocês entenderem legal, e aí a gente vai abordar de forma mais profunda. Alterações gramaticais na mudança de discurso, noções de tempo e pessoa. Exemplo, Pedro afirmou, amanhã irei para minha casa. E Pedro afirmou que no dia seguinte iria para sua casa. Mesma pegada, mesma diferença. Então, a gente trabalha um valor mais presentificado na fala do discurso direto, afinal de contas quem está falando aquilo dali é o personagem, e na fala do discurso indireto, como é o narrador que está transmitindo a fala do personagem que já foi dita, a gente trabalha normalmente numa fala pretérita. Mas a gente tem algumas possibilidades a serem estudadas, então acompanha aqui comigo. Ó. Tabela de correspondência de tempos verbais nos discursos. Então, no discurso direto, em contraponto ao discurso indireto. Então, aqui, a gente normalmente tem a fala presentificada, tem o presente. Então, a gente tem, eu amo o Rio de Janeiro. Mas, no discurso indireto, eu tenho um pretérito imperfeito. Maria disse que amava o Rio de Janeiro. Mas pode ser também que a gente trabalhe no discurso direto com um pretérito perfeito, que é um passado completamente realizado. E aí, olha a diferença. Presente é algo pontual, está acontecendo. Maria, né, disse, eu amo o Rio. Agora, pretérito imperfeito, ali no caso do indicativo, ele trabalha uma ação no passado que indica um processo de continuidade. Então, Maria disse que amava o Rio. A intenção é mostrar que a Maria não amou o Rio uma vez. A Maria continuou amando. Não é verdade? Agora aqui, eu tenho pretérito perfeito no discurso direto. É um passado completamente realizado. Então, eu fui à praia. Fui à praia, pronto, acabou. Agora, e no discurso indireto? A gente costuma ter o pretérito mais que perfeito, que é um passado do passado. Indica um tempo passado, anterior a outro tempo também passado. Então, aqui, ó, Maria disse que fora à praia. Até mesmo porque isso daqui é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado, que provavelmente vai ser exposto ali no processo narrativo. Agora, e quando a gente fala de futuro? No discurso direto, a gente utiliza o futuro do presente. Eu irei à praia. Para quê? Para denotar a certeza. É isso, eu irei, é certo. Agora, no discurso indireto, é trabalhado o futuro do pretérito. Maria disse que iria à praia. E aí, olha a concepção da incerteza. Por isso, o futuro do pretérito. Agora, e quando a gente trabalha a questão do subjuntivo? No discurso direto, obviamente, a gente trabalha o presente do subjuntivo. Talvez eu durma. E no discurso indireto, a gente trabalha o pretérito imperfeito do subjuntivo. Maria disse que talvez dormisse. Aí é óbvio que aqui a gente está brincando basicamente com o tempo apenas, porque se é um subjuntivo, a concepção da possibilidade é denotada já no próprio modo. Tranquilo? Beleza? Então, olha que interessante o quadrinho que eu preparei para vocês. Anota aí com calma e tranquilidade que isso vai fazer diferença numa possível jogada de mestre aí do avaliador tentando te derrubar, tá? Agora, já que a gente já falou do discurso direto e do indireto, vamos falar do indireto livre. E aqui, ó, nós temos diversas peculiaridades para poder estudar, tá? Não é tão simples assim não, ó. Eu vou mostrar para vocês a tradição literária, mas eu vou aprofundar para você entender melhor. Então vamos lá. Segundo a tradição literária, o discurso indireto livre ele é a mistura entre a fala de narrador e personagem, geralmente associada a fluxos de consciência. Só que é o seguinte,
Quando a gente estuda isso a fundo, a gente percebe que esse discurso indireto livre até pode receber um outro tipo de nomenclatura, mas é uma mera concepção de nomenclatura. A gente pode chamar de monólogo narrado, porque, na verdade, não é uma tentativa de transmitir a fala do personagem. Quando a tradição literária diz que é uma mescla, uma mistura de falas entre personagem e narrador, é como se a gente não soubesse quem está falando, na verdade é porque não está querendo mostrar a fala. A intenção, a forma como a literatura encontrou de mostrar o pensamento do personagem foi o discurso indireto livre. Pode ver que está associado a fluxo de consciência, a fluxo de pensamento. Para produzir é extremamente difícil, mas para identificar é fácil. Quer ver? Exemplo. Maria caminhava na rua distraidamente quando tropeçou em uma pedra. Ai, meu pé, que falta de atenção. Maria seguiu irritada consigo mesma, prometendo-se olhar o chão com mais cuidado. Então, aqui, claramente, teve uma mistura. Então, é o discurso indireto livre. Mas tem a possibilidade da gente ter um discurso indireto livre mais difícil ainda de compreensão? Tem. É quando a gente, na verdade, não trabalha a fala, não trabalha a história em si. É quando a gente está trabalhando o pensamento do personagem. E isso faz com que a história fique extremamente fluida. Vamos lá. Vou pegar 2 autores para que vocês possam entender isso daqui. José de Alencar e Clarice Lispector. José de Alencar, ele se preocupa com a ação do personagem. Então, ele descreve de forma minuciosa. Isso faz com que o texto fique truncado. Então, são várias marcas de pontuação, vírgulas, ponto. Então, faz com que a leitura fique demorada. Você pega um texto de 100 páginas e acaba, sei lá, demorando 2 dias para ler. Aí você pega um texto da Clarice Lispector também de 100 páginas. Só que a Clarice não se preocupa com a ação do personagem. Ela se preocupa com a consciência, com o pensamento, com a reflexão daquele personagem. E aí é só você pensar num processo natural. A gente pensa muito mais rápido do que fala. Tanto é que é por isso que o gago gagueja. Porque ele pensa tão rápido que o aparelho fonador não acompanha. Então, no nosso pensamento, não tem pausas, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada disso. Então, a gente pensa muito mais rápido do que acaba falando. E a Clarice trabalha assim. Então, a leitura acaba ficando muito rápida. Você pode pegar um texto de 100 páginas da Clarice e você vai acabar lendo em 2 horas, de repente. Aí, vai ter uma ação lá no final. Porque quando finalmente tem uma ação de um personagem, a história acaba. Porque ela não se preocupa com a ação. Ela se preocupa com o pensamento. Então, eu coloco assim, a Tadolfa disse, travessão, não estou entendendo nada, isso é um discurso direto. Agora eu coloco, a Tadolfa disse que não estava entendendo nada, isto é um discurso indireto. Agora eu coloco assim, a Tadolfa, atordoada, não entendia nada, isso é um discurso indireto livre. Agora, olha para cá e olha para o exemplo último que eu acabei de citar, e veja o que não tem em comum com um discurso direto e com um discurso indireto. Não tem em comum o verbo de elocução. Então, para produzir é difícil, caramba, só se o camarada for um bom escritor. Agora, para identificar numa prova de concurso público, é muito fácil. Se está trabalhando em cima de texto escrito e não tem verbo de elocução, com certeza é o discurso indireto livre. Agora, é claro que pode ter aquela pegadinha da charge que eu mencionei antes para vocês. Tranquilo? Então, belezinha? Já mencionei isso daqui e vamos adiante. Trabalhar agora o texto descritivo, ok? Então, vamos lá. Exemplo aqui. A árvore é grande, em tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até o ninho de passarinhos. O rio espesso, com suas águas barrentas, desliza lento entre pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Depois de relatar isso, olhem as características do texto descritivo. Sequência de características de um ser. Então, é óbvio que vai trabalhar muito a questão da adjetivação. E é por isso que predomina o adjetivo e o substantivo. Por quê?
o principal elemento aqui na descrição acaba sendo o adjetivo. Mas esse adjetivo trabalha em prol de quem? De um substantivo. Afinal de contas, vai caracterizar, vai qualificar, vai dar um atributo a quem? A um substantivo, que é o elemento principal da nomeação, né, da estrutura nominal. A ausência de progressão temporal, e aí você vai observar isso aqui, ó. Por quê? Porque não é um texto narrativo. Se fosse um texto narrativo, que funciona como se fosse um filme, a gente tem que ter uma progressão temporal. É uma história que eu estou contando. Agora, se eu estou apenas descrevendo um ambiente, não tem como ter uma marca temporal. Presença de verbos que não indicam ação. Óbvio. Se não vai ter a marca da progressão temporal, e diante disso eu não terei a relação da ação, não é uma história que eu estou contando, que eu estou mostrando o que os personagens estão fazendo, eu só estou apenas caracterizando, eu vou trabalhar com verbos de ligação. E aí, por isso, não vão aparecer verbos transitivos e verbos intransitivos. E predominância do presente e do pretérito imperfeito. É por isso que você acaba percebendo aqui, ó, a questão do verbo ser, a questão dos verbos que indicam a ligação, não só do verbo ser, né? Verbos que mostram a ligação, verbos de ligação, verbos de características, verbos que servem apenas como conectivas. Tanto é que é por isso que eu chamo de verbo relacional, porque relaciona o sujeito ao seu predicativo. Eles vão sempre mostrar isso. São vários, né? Verbo ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar e por aí vai. São verbos predominantemente de ligação. E é isso que a gente tem a apresentar. Agora, já que a gente trabalhou aprofundando um pouco mais a narração, a gente vai aprofundar um pouco mais a descrição também, tá? Rapidinho aqui comigo. Então, quando eu falo em descrição, pode ser que eu tenha uma descrição objetiva e pode ser que eu tenha uma descrição subjetiva. Nessa pegada aqui é fácil a identificação. A descrição objetiva, ela trabalha os fatores físicos do personagem, para mostrar se é alto, se é magro, se é gordo, se é baixo e por aí vai. Não só do personagem, do ambiente em si. E a descrição subjetiva? Ela trabalha os fatores psicológicos, para mostrar, por exemplo, em cima do personagem, se ele é nervoso, introspectivo, alegre, feliz, sei lá, triste, por aí vai. Então, descrição objetiva, fatores físicos. Descrição subjetiva, fatores psicológicos. Até então, quando a gente trabalha isso de forma bem superficial, a gente pensa na descrição feita por quem? Feita pelo narrador. É o narrador que está trabalhando aquilo dali. Seja um narrador personagem, seja um narrador observador, quem está fazendo a descrição daquela situação, daquela cena, para que eu possa criar uma imagem na minha cabeça, um retrato daquilo dali que está acontecendo, é o narrador. Mas pode ser que o personagem consiga descrever. E olha que parada louca, tem autores que conseguem fazer isso. Aí a gente chama esse processo bem peculiar de refletorização, que é a perspectiva do personagem. Aí você vai falar assim para mim: ah, professor, sim, tá de sacanagem com a minha cara, isso não existe não. Existe, eu vou provar, vamos lá. Vou provar com um texto brasileiro, né, um texto nacional, e vou provar com um texto de literatura mundial. Vamos lá. Texto nacional. Vou pegar o Guimarães Rosa, porque eu gosto muito. Tem um conto do Guimarães Rosa que se chama Sarapalha. E aí, nesse conto, ele relata um cara que está com malária. E aí é óbvio que, durante a doença dele,
ele fica muito abalado, né? Poxa, triste demais. E tudo isso vai influenciar na forma como ele enxerga o mundo, como ele enxerga a vida. Então o camarada tá ali, ó, achando que vai morrer. E ele tá entrevado em cima de uma cama e o seu único campo de visão é uma janela, que está aberta, né, entreaberta, assim, coisa e tal. E ele consegue olhar para o céu. E enquanto ele está doente, o que acontece? O céu está nublado, negro, com aquelas nuvens, nimbus estratos, sabe? Escura, pesadona. É assim. E ele consegue ver uma árvore. E como é que está a árvore? Seca. Sem folhas, sem frutos. Uma árvore seca. Basta o camarada ficar bom, se curar da doença, ele olha para o mesmo local. Como é que está o céu? Límpido, e a árvore florida, cheia de frutos, linda, maravilhosa. E isso é para mostrar até uma concepção nossa também, para mostrar que qualquer indivíduo, e olha só que genial, foi para mostrar que qualquer indivíduo enxerga a vida não como ela é, e sim como a gente quer enxergar. A gente tem uma perspectiva individual própria. Então, pare e pensa na sua própria vida. Se você acorda feliz, tudo tá bacana, tudo tá legal. Então, acordou feliz, de bem com a vida. Aí você sai à rua. Como é que tá? Sol. Você já pensa em praia. Tá chovendo. Você pensa em namorar de conchinha, ver um filmezinho. É assim que funciona. Agora, se você acorda de ovo virado, tá puto, tá sol, já pensa lá, caramba, vou pegar um metrô lotado, todo mundo fedendo, 5 horas da manhã, não sei o que, é assim que você pensa. E aí, se tá chovendo, caraca, pô, engarrafamento, vou ficar todo enlameado. Então, a gente enxerga a vida não como ela é, mas como a gente está no nosso interior. Se a gente está bem, a gente enxerga de forma positiva. Se a gente está mal, a gente acaba enxergando de forma negativa. E aí, eu vou mostrar um outro aspecto agora da literatura mundial, que é da Ilíada, que deu origem ao filme Troia. Você pode não ter lido a Ilíada, mas viu o filme Troia. Se não viu, veja, porque é um filme maravilhoso, é um filme bem bacana mesmo. E tanto no livro quanto no filme, estes processos de refletorização foram extremamente bem feitos. E aí você vai lembrar, vai ajudar a lembrar agora. É a cena em que o Aquiles vai ao castelo para matar o Heitor. Aí, é óbvio, ele vai lá porque, no filme, né? Porque o Heitor matou o seu primo. Na história, no livro, já é um pouco diferente, né? Afinal de contas, o menino lá, o Patroclo, né? Não era primo, assim, era, na verdade, um namoradinho, né? Era um afilhadinho, era mais ou menos assim que funcionava. Caraca, aqueles eram viado. Não, gente, estou falando isso. Até mesmo porque naquela época não tinha essa concepção. Ah, é homossexual, não sei o quê, é gay. Isso não existia, era algo natural, era um processo cultural. Era um processo cultural, os camaradas tinham relacionamentos entre eles ali dentro sei lá, do grupo, né, dos soldados. Tanto é que, culturalmente falando, os exércitos mais vitoriosos sempre foram exércitos com essa pegada, que a gente pensa assim hoje em dia de forma, né, tacanha, homossexual. 300 Esparta foi o exército mais vitorioso, não foi? Por quê? Porque eles se amavam, caramba. É só parar para pensar. Se eu estou ali e sou heterossexual apenas, tenho minha mulher, tenho meus filhos, eu vou por 2 motivos para a guerra. Ou eu vou por dinheiro, né, o que chamavam de, sei lá, mercenários, ou então eu vou por uma ideologia do rei. Mas eu estou lá lutando com uma lança. Vamos imaginar a situação. Aí tem outro camarada do meu exército lutando com a lança também. Eu estou vendo que está vindo um camarada pela retaguarda dele, aquelas lutas de espadas, escudos. Aí está vindo pela retaguarda dele para matá-lo. Caramba! É óbvio que se eu pudesse fazer alguma coisa, eu até faria, mas no primeiro momento eu tenho que me preocupar com quem? Comigo. Então estou ali me defendendo. Aí o camarada, o companheiro, vai morrer. Você concorda que um a menos, o meu exército se enfraquece, e daqui a pouco menos outro, perdi a guerra. Agora, esses exércitos que tinham os relacionamentos, eles não lutavam ou por dinheiro ou por ideologia, eles lutavam também por amor. Então, olha só a mesma cena, estou lutando por amor, mas estou aqui, ó, lutando com espadas, está ali meu companheiro, meu amor, lutando, meu camarada pela retaguarda dele. Meu irmão, eu vou proteger de qualquer forma, nem que eu pule na frente e grite, primeiro em mim.
Então, por isso que esses exércitos eram mais vitoriosos. Não sei nem por que eu falei isso, é um processo cultural, afinal de contas, a aula de interpretação, a gente está ampliando nosso conhecimento, não é verdade? Então, vamos lá. Aí o Aquiles, ele foi lá para matar o Heitor. Lembrando que o Heitor matou o primo dele. No livro não era primo só, no livro era namoradinho, mas não importa, vamos lá. Aí ele fica lá gritando, Heitor, 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 até que o Heitor decide descer. E a cena é pesada, lembra? Se você não lembra, veja o filme de novo, a cena é pesada, inclusive no livro é pesado. E aí você consegue ouvir aquelas músicas pesadas, aquela sensação angustiante, tudo aquilo. E aí, de repente, a câmera, é muito bem feito, a câmera vem vindo, 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 e para aqui, ó, nos olhos do Príamo, que é o pai do Heitor. Por que aquela cena é tão angustiante? Porque ela, na verdade, foi descrita não pelo narrador, ela foi descrita pelo personagem Príamo. E por que é tão angustiante? Porque o personagem, o pai do Heitor, já sabia que ele ia morrer. Ele já sabia que o Aquiles era muito melhor guerreiro que o Heitor. Ele tinha certeza, não era assim, tipo, eu tenho a esperança, vai que o meu filho ganhe. Ele vai ganhar de repente. Não, ele já sabia que o filho tinha descido para a morte. Ele estava só esperando a morte. Então, por isso que a cena é descrita com tanta angústia, porque foi descrita através da perspectiva do pai. E o pai vendo um filho morrer só pode ser algo muito angustiante. Então, isto é um processo de refletorização. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Agora, continuando aqui a pegada, a gente vai trabalhar o que a gente chama de texto injuntivo. E esse texto injuntivo é o único que eu tenho o hábito de normalmente dizer, que é o único propriamente descritivo. Porque normalmente a descrição serve em prol da narração, né? Na verdade, a gente acaba não tendo nenhum texto puro. Não existe texto puro. Se você pegar Machado de Assis, então, você vai perceber que ele mistura narração, descrição e dissertação. Narração porque ele está contando uma história. Descrição porque ele tem que nos ambientalizar no tempo e no espaço. E dissertação. Ele faz diversas digressões sociais, econômicas. Ele analisa a sociedade que ele tem ali. É por isso que a literatura é, sem sombra de dúvidas, uma das formas mais complexas de conhecimento. Agora, texto injuntivo, olha o exemplo. Pegue a tábua e lixe horizontalmente, até que a tinta se solte por completo. Depois, passe a primeira camada de verniz. Espere secar por 2 horas. Repita o processo, depois utilize um prego para fazer pequenos furos na madeira, onde você deve acrescentar as bolinhas de algodão. Aí, olhem as características. Sequência de comandos ou instruções. Predominância do imperativo. Uso constante de pronomes de tratamento e verbos modalizadores como dever, ter que, precisar, aí pronome de tratamento você e por aí vai. E predominância da coordenação. Afinal de contas, se você olhar, são estruturas coordenadas, né? Uma descrição coordenada. Não vai ter uma oração principal, uma subordinada, coisa e tal, como a gente faz, por exemplo, na hora que está trabalhando o discurso indireto, que você tem um verbo ali, que é o verbo de alocução, que é de uma oração principal, e que depois você tem a estrutura, que é a subordinada substantiva, encabeçada pela conjunção integrante. Isso não acontece. Isso aqui são elementos coordenados, porque são sucessões de ações que o camarada tem de fazer, mas através de uma descrição. Então, o texto injuntivo ele é facilmente percebido aqui em todas as suas possibilidades. Para identificar um texto injuntivo é muito fácil, né, galera? Bula de remédio e manual de eletrodoméstico ou algum manual de alguma coisa aí, tá? Eu agora vou parar a aula no nosso segundo bloco aqui, e a gente vai voltar ainda para um terceiro bloco, porque essa aula é bastante importante. É muito importante que você identifique que tipo de texto vão te cobrar ali na prova, tá? Então, até daqui a pouco, a gente volta para o nosso terceiro bloco. Clique lá.